Você está no canal Brasil Alerta. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Agora vamos para o vídeo. E a notícia da vez foi o coice que Rodrigo Pacheco deu em Gilmar Mendes durante debate internacional sobre o futuro do Brasil que ocorreu em Paris. O ministro do STF tentou falar mal da política adotada por Jair Bolsonaro, que baixou o ICMS e do Auxílio Brasil, que ajudou muitas famílias durante a pandemia. Mas o que o magistrado não esperava aconteceu. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu resposta imediata ao decano do Supremo Tribunal Federal. Mais recentemente, nós tivemos o debate sobre o ICMS, os senhores vão de se lembrar. Houve aquela redução, a machadada do ICMS para os combustíveis e produziu-se uma crise federativa. Então, nós precisamos entender que papel devemos julgar, que papel nós devemos, de fato, desempenhar. Não acho, e eu já disse isso até ao presidente do Senado, que os poderes sejam insuscetíveis de reforma. Eu só tenho dito, as reformas precisam ser pensadas em termos globais. Talvez a gente possa discutir sistema de governo, a gente possa discutir as famosas emendas parlamentares, podemos discutir uma série de questões. Eu não nego, por exemplo, inclusive ao presidente Pacheco, o seu papel importantíssimo durante toda essa crise. Solidariedade ao Supremo, solidariedade ao TSE. Há um papel que não se revela, mas que foi desempenhado quase que heroicamente pelo presidente Davi Alcolumbre, quando havia pressão por impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Pediria a ele uma salva de palmas. De fato, isso precisa ser entendido. Tudo isso que muitas pessoas não sabem, William, mas que nós tivemos que travar. E a gente comparece aqui, ontem o Barroso, na sua bela fala, destacou, a gente comparece aqui numa situação muito melhor do que, por exemplo, de nossos outros colegas europeus. Os colegas, por exemplo, que integraram a corte húngara e que depois desapareceu. Nós aparecemos aqui hoje para falar do quê? Para falar de um exemplo de sucesso da Corte do Supremo Tribunal Federal, Corte Suprema, e do TSE, num contexto extremamente difícil. A gente não vem contar uma história de fracasso. Nós contamos a história de uma instituição que soube defender a democracia, até contra impulsos de uma parte significativa da elite. Nossa relação com o governo anterior era uma relação de buscar aprovar aquilo que era necessário fazer, como foi a redução do preço de combustíveis que sacrificou, eu reconheço, os estados, mas se chegava a quase R$10 o litro da gasolina e era preciso fazer alguma coisa. E era preciso garantir renda mínima para as pessoas, por isso passamos de R$400 para R$600, política, aliás, que o novo governo manteve e reconheceu que nós estávamos no sucesso naquele momento. E a relação com esse governo atual da mesma forma. Nós temos uma colaboração clara para com o governo atual, mas somos capazes de dizer que nós não admitimos retrocesso na autonomia do Banco Central, não admitimos retrocesso na capitalização da Eletrobras, não admitimos retrocesso no marco legal do saneamento. Esse é o papel do Congresso Nacional, de buscar identificar o que é melhor para o país, independente do governo que ali esteja. E a Constituição Federal, William, dá o manual claro do que é a responsabilidade de cada poder. A Constituição Federal, que foi concebida pelo Poder Legislativo, porque é o poder legitimado pelo voto popular de 594 parlamentares, é o caminho para nós identificarmos que ali, como primeira instituição reconhecida, é o Poder Legislativo, com a sua existência, a sua organização e suas atribuições, e, igualmente, o Executivo e o Judiciário. A Constituição define o papel de cada qual. E há uma diferença muito clara entre Executivo, Legislativo e Judiciário, que eu gostaria de destacar, que, embora o Executivo também decorra da vontade popular da eleição de um presidente e de um vice-presidente, a formação do Poder Executivo se dá por ato do presidente, que escolhe os seus ministros, suas equipes, suas estatais. Mas no Legislativo não. No Legislativo, os 594 são votados nos 4 cantos do Brasil e a expressão que existe na Constituição de que todo poder emana do povo, isso se dá de maneira verdadeira e legítima pelo Poder Legislativo, que define leis, regras e alterações constitucionais no nosso país.
E ao Judiciário cabe, evidentemente, resolver os conflitos como última instância. Não há que se admitir qualquer tipo de revisão pelo Poder Legislativo de decisões judiciais concebidas no Supremo Tribunal Federal, como não há a mínima possibilidade de se permitir ao Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judiciária que formate as regras e as leis do país, porque isso cabe legitimamente ao Poder Legislativo brasileiro. Então, a Constituição nos dá o caminho exato do que precisa ser feito para que o Brasil encontre aquilo que é o mantra e dogma de uma Constituição, que é a separação dos poderes, que devem conviver de maneira harmoniosa, com uma relação de diálogo entre os poderes, mas um reconhecendo o seu próprio papel, sem invadir o papel do outro. Essa é a receita mais perfeita para que a união e a pacificação se façam presentes no Brasil para o enfrentamento das crises verdadeiras. Definitivamente, nós não podemos nos permitir, nesse momento, criar qualquer tipo de crise falsa ou de crise desnecessária entre os poderes, e tudo quanto eu puder fazer como presidente do Senado para poder garantir que não haja nenhum tipo de aresta entre os poderes, eu farei, porque eu tenho responsabilidade com o país. Inclusive, quando necessário for, de me recolher e deixar de me pronunciar para evitar polêmica. Mas nós não podemos deixar de afirmar aquilo que a Constituição nos impõe, aos meus colegas senadores, que é ao Congresso Nacional o dever de zelar pela atividade legislativa, porque isso exclusivamente nos cabe por uma razão simples. Nós somos votados e eleitos pelo povo brasileiro. O decano do STF sabe, melhor do que ninguém, o que está em expressão muito clara do que o senhor acabou de ouvir do presidente do Congresso, que o STF está legislando. Pois é uma tarefa, de fato, interessante que nós precisamos analisar. A Constituição, essa Constituição de que fala o presidente Pacheco, previu também que o tribunal teria uma atuação marcante no que concerne a chamada omissão inconstitucional. E este é um espaço que se tem servido e de que tem se servido o tribunal e a sociedade, porque também, William, a gente tem que esclarecer ao distinto público que não há uma banca na frente lá do Supremo Tribunal Federal pedindo causas. Na verdade, nós somos provocados por órgãos da sociedade, os partidos políticos, pelos governadores de Estado, pela sociedade civil, e o tribunal, então, se pronuncia. E, de fato, tem razão o presidente Pacheco quando afirma que a Constituição deve ser o nosso guia. Nós devemos aplicar a Constituição. E há um dado importante que precisa também ser enfatizado, e eu não estou aqui me contrapondo ao presidente do Senado e do Congresso, é que nós vivemos uma democracia constitucional. Você o sabe bem, que isso significa que é uma democracia em que não há poderes ilimitados. Agora que você assistiu ao vídeo, qual a sua opinião sobre o assunto? Comente, porque sua participação é muito importante para nós. Aproveite para compartilhar com todos esta informação e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder as novas notícias. Obrigado por assistir e até a próxima.